Muito boa noite, eu me chamo Luiz Felipe Matos, fisioterapeuta especialista em fisioterapia músculo-esquelética e hoje estamos aqui para mais uma live aula onde a gente vai falar um pouquinho sobre o tema o que não te contaram sobre pós-operatório de joelho, tudo bem? A gente vai trazer aqui muitos insights clínicos, muita informação de relevância, né? Coisas que vão virar a chave, né? Quando o assunto é pós-operatório de joelho, tá? Então, informações bem pontuais que fazem toda a diferença no tratamento da reabilitação de joelho. Deixa eu só fixar aqui o tema para a gente já iniciar a nossa live. Que não te contaram sobre. Sejam muito bem-vindos, o pessoal tá entrando aí e a gente já vai começar. Lembrando que no final eu vou estar trazendo uma novidade aí, viu, pessoal? Novidade bem legal sobre quinta-feira, sobre o nosso evento aí de quinta-feira, né? Uma aula gratuita, né? Mas lá no final a gente fala sobre isso. Então, o tema da nossa live de hoje é o que não te contaram sobre pós-operatório de joelho, tá? A gente sabe muito bem, né, que pacientes pós-operados de joelho, pacientes com dores, disfunções no geral, né? Vamos trazer esse termo aqui, disfunções no geral, seja dor, lesão degenerativa, pós-operatório, enfim, vem cada vez mais crescendo, né, nas clínicas, consultórios, serviços de fisioterapia em todo o país, né? E quando a gente fala de tratamento de joelho, a gente tem que ter em mente que o paciente, principalmente o paciente pós-operado, de joelho, quando ele entra na sua clínica, ele já precisa, né, ser submetido a uma avaliação logo de cara, logo a partir do momento que você vê ele na questão da entrada da sua clínica, né? Então, logo na recepção, né? Me fugiu o nome aqui. Logo na recepção, ele já precisa, né, tá sendo avaliado. Você já precisa ver como é que esse paciente chegou com uma ou duas muletas, como é que esse paciente está desenvolvendo a marcha dele, né? Se esse paciente está descarregando peso, se esse paciente está com alguma tala, meia compressiva, como é que está o aspecto do joelho desse paciente, como é que esse paciente, quais as estratégias que esse paciente utiliza para se levantar da cadeira, para sentar da cadeira. Então tudo isso, né, a gente costuma falar que a avaliação do paciente pós-operado começa na recepção. A partir do momento que você vai recepcionar o seu paciente, você já começa a colher informações ali sobre o quadro funcional dele. E aí a parte clínica você vai colher, né, no momento da avaliação específica, né, no momento do atendimento, tá? E aí, né, qual é o primeiro tópico que a gente vai falar aqui hoje, né? Primeira coisa, pessoal, antigamente, né, e isso não tem muito tempo, se acreditava que o paciente pós-operado de joelho era aquele paciente que ele precisava, que ele tinha indicação de ficar muito tempo, né, de repouso, muito tempo afastado das atividades, muito tempo sem descarregar peso, muito tempo sem movimentar o joelho, muito tempo com apoio debaixo do joelho. Então essas crenças, né, e principalmente tem uma crença que é muito importante e que infelizmente nos dias de hoje ainda a gente vê essa questão, são pacientes, né, que demoram de procurar um serviço de fisioterapia após a cirurgia, tá? Então essas crenças, essas informações, né, eram lá de alguns anos atrás. A partir do momento que a fisioterapia foi evoluindo no quesito evidência, no quesito estudo científico, a gente foi percebendo o seguinte, né, que pontos como tratamento pré-operatório, tá?
pontos como o tratamento precoce, ou seja, o paciente operou hoje, amanhã ele já tem que estar na clínica de fisioterapia fazendo todo o procedimento, tá? É claro, o procedimento adequado dentro daquela faixa de tempo que o paciente tem de pós-operatório, tudo bem? Né? O outro ponto importante, a questão de posicionamento na maca, posicionamento no leito, a questão também de amplitude de movimento. Então todas essas crenças que antigamente não eram totalmente relutantes a repouso, imobilidade, a questão do paciente demorar cerca de 1, 2 até 3 meses para ir para a fisioterapia, né? A questão das condutas ativas, antigamente não tinha, né, essa cultura, era mais aquela questão do passivo, o paciente deitava lá na maca, TENS, ultrassom, aquela coisa toda, infravermelho e nada de exercício, nada de mobilizar o joelho desse paciente. Então, com o passar do tempo, né, e com o passar também do desenvolvimento dos estudos científicos, né, a gente percebe que o tratamento de pacientes pós-operados de joelho alavancou bastante em termos de conhecimento e resolução. Então, os nossos pacientes, fala Isaac aqui, aí meu irmão, tudo bem? Tô te aguardando aqui, viu? Tô te aguardando aqui. A questão, né, da resolução frente aos pacientes pós-operados de joelho melhorou bastante, porque hoje nós temos ferramentas para tratar esses pacientes no pré-operatório, nós temos ferramentas para orientar esse paciente para o pós-cirúrgico imediato e nós temos ferramentas para acompanhar esses pacientes no processo de reabilitação do primeiro dia pós-operatório até o 9º mês, tá? Então percebam que atualmente, né, o processo de reabilitação de um paciente pós-operado de joelho, ele é muito mais complexo, ele é muito cheio de detalhes comparado a 10, 15, 20 anos atrás, tá? Porque antigamente a informação era escassa, antigamente a gente não tinha acesso a informações técnico-científicas como nós temos hoje, né? Então, qual é o cenário atual, né, quando a gente fala em paciente pós-operado de joelho? Primeiro ponto, né, a questão do tratamento pré-operatório. A gente sabe muito bem que o paciente que ele realiza um bom tratamento pré-operatório com base em controle do processo inflamatório e edema, normalização da amplitude de movimento, ou seja, o paciente tem que ir para a cirurgia dobrando bem o joelho e com o joelho totalmente esticado, ativação do quadríceps, ou seja, o paciente tem que ir para a cirurgia com o quadríceps ativado, tá? E a questão também de informação, o paciente tem que ir para a cirurgia com todas as orientações necessárias de posicionamento no leito após a cirurgia. Então esse primeiro ponto, né, do tratamento pré-operatório, né, é uma atualidade, né, quando a gente fala no manejo de pacientes pós-operados de joelho. Isso é muito importante a gente trazer aqui e salientar, tá? Então, paciente pós-operado de joelho, atualmente, ele é orientado tanto pelo fisioterapeuta como pelo médico cirurgião de joelho a realizar um bom tratamento pré-operatório, porque com isso diminui absurdamente a chance desse paciente vir a desenvolver complicações no pós-operatório, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, relação a posicionamento no leito. A gente sabe muito bem que atualmente as evidências científicas nos trazem informações e evidências, comprovações que o paciente ele não pode, em hipótese alguma, após uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, por exemplo, né, colocar travesseiro abaixo do joelho, porque isso vai fazer com que o paciente desenvolva um padrão de flexo. Então o paciente vai ficar com o joelho meio que dobrado. E a gente sabe muito bem que uma das prioridades no tratamento do pós-operatório de joelho é justamente ganhar a extensão,
tá? Então a gente precisa muito bem orientar os nossos pacientes quando a gente fala em cirurgia de joelho, tá? E um outro ponto que ganhou força, né, nessa era das evidências, nessa era aí dos estudos científicos, é a questão do tratamento de 1 dia até 9 meses, né? Antigamente se tinha muito aquela crença que com 6 meses pode dar alta, né? É 6 meses, o processo de reabilitação dura 6 meses, 6 meses, 6 meses, 6 meses, 6 meses. Só que hoje, né, os estudos científicos mostram o seguinte, que após o 6º mês, o paciente que fica engajado no processo de reabilitação especializado até o 9º mês, a cada mês, né, que ele mantém ativo, ele diminui cerca de 54% de chance de uma nova lesão. Ou seja, do 6º até o 7º mês, menos 54. Do 7º ao 8º, menos 54. Do 8º ao 9º, menos 54. Então, a chance de uma relesão cai drasticamente. Então, essa é mais uma novidade da atualidade quando a gente fala de tratamento em pacientes pós-operados de joelho, tá? A gente tem que ter sempre isso em mente, tá? Então, o paciente que passa por uma cirurgia de joelho, ele precisa ser submetido a um tratamento pré-operatório, ele precisa ser orientado e ele precisa ser reabilitado, tratado da forma correta com base em evidências científicas em no mínimo 9 meses, tá? E aí a gente entra, né, num ponto bem legal, que é a questão da mobilidade, né? Por muito tempo, né, a gente teve a informação que o paciente que faz cirurgia de joelho, ele não pode dobrar o joelho, ele não pode esticar o joelho, ele tem que ficar com o joelho totalmente parado. Isso aí, pessoal, depende de uma coisa só. E isso você que é profissional de fisioterapia, que atua na área de ortopedia esportiva, tem que saber de cor e salteado. É a questão, qual foi o procedimento cirúrgico que esse paciente foi submetido? Por quê? Dependendo do procedimento cirúrgico, esse paciente ele não vai ter contraindicação para dobrar o joelho. Ele vai poder dobrar o joelho tranquilamente. A única coisa que vai dificultar é a questão do processo inflamatório. Dependendo da cirurgia, ele não vai poder dobrar o joelho de imediato. Se esse paciente for submetido a uma sutura de menisco, ele tem que passar cerca de 4 semanas aí sem dobrar o joelho mais que 90 graus, porque corre risco de perder a sutura, tá? Já se é um paciente que é submetido a uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior, ele pode tranquilamente ganhar extensão sem nenhum problema, tá? A única questão de mobilidade que é unanimidade em todas as cirurgias é a questão da extensão. Não tem nenhuma cirurgia de joelho que tem a extensão como restrição, tá? Isso é muito importante a gente saber. Todas as cirurgias, o grande objetivo naquele primeiro momento é justamente a questão da extensão. Então não existe nenhum tipo de restrição para ganho de extensão, porém para flexão existe, tá? Então a gente sabe muito bem que o paciente que passou por uma reconstrução de LCP ele vai ter restrição. Já o paciente que passou por uma reconstrução de LCA ele não vai ter restrição. O paciente que passou por uma reconstrução, por uma cirurgia onde o procedimento foi a meniscectomia, ele não vai ter restrição. Quando o paciente ele foi submetido a sutura de menisco, ele vai ter restrição de 4 semanas, tá? Então perceba que tratar um paciente pós-operado de joelho não é nada simples. E muitas vezes isso não é dito, isso não é passado para os alunos, isso não é passado, né, pro profissional, né? O profissional acha que é somente seguir um protocolo, é somente seguir um passo a passo que vai reabilitar todo mundo. Pessoal, o protocolo, ele é somente para você saber o que não fazer naquela fase, ponto. Só isso. Profissional que segue 100% protocolo,
quando ele atende um paciente que foge um pouquinho do protocolo, ele se perde. Entendeu? Então, o que é que você, profissional, estudante, precisa saber? Você precisa saber o seguinte, que em cada fase, em cada semana de um tratamento pós-operatório, existem indicações, existem contraindicações e existem possibilidades de evolução. Existem possibilidades de evolução. O que seria possibilidade de evolução? Né? Agora o paciente ele já pode, por exemplo, na 4ª semana, iniciar a cadeia cinética aberta, cadeira extensora na angulação de proteção, né? Na questão da reabilitação após reconstrução do LCA. Isso é uma possibilidade. Não quer dizer que com 4 semanas qualquer paciente vai poder fazer. Isso não existe. E se o paciente chegou para você com 3 semanas? E aí? Você vai colocar esse cara com 4 semanas na cadeira extensora? Não vai. Porque muito provavelmente ele vai ter déficit de flexão, ele vai ter déficit de extensão, ele vai ter déficit de ativação. Então você precisa resolver essas coisas antes, esses tópicos antes, para depois evoluir. Então por isso, né, que a gente salienta tanto aqui. O protocolo ele tem a sua função como tudo tem. Tem e é muito válido. Porém, o protocolo ele serve muito mais para você saber o que não fazer naquela semana, naquele mês, naquela fase, né, em que o paciente pós-operado de joelho se encontra, do que realmente para você seguir a risca. Né? Salientando mais uma vez, profissional que segue 100% protocolo, quando ele atende um paciente que foge do protocolo, ele se perde, ele não sabe o que fazer. Aí ele se perde, ele não sabe o que fazer, ele não sabe como evoluir, ele acha que o paciente está piorando, que perdeu a cirurgia, que isso, que aquilo, aí fica sem evoluir com o paciente, enfim. Então não sejam esse tipo de profissional, tá? Estudem os protocolos, estudem os artigos científicos, porém tenham em mente que o protocolo é somente uma ferramenta para você saber o que você não deve fazer naquele momento. Tudo bem? E é isso aí. Vamos lá. Um outro ponto que é muito importante e que muita gente não comenta em relação ao pós-operatório de joelho é a questão da descarga de peso, né? Quando o paciente ele passa por uma cirurgia de joelho, né? Muitas pessoas têm receio, né, de colocar o paciente para pisar. Muitas pessoas têm receio de treinar marcha com o paciente. Pô, será que pode pisar? Será que pode descarregar peso? Mas aí entra aquela questão que a gente já falou aqui. O que é que você, fisioterapeuta, precisa saber logo de cara para identificar se esse paciente pode ou não descarregar peso de forma precoce, se esse paciente pode ou não na primeira semana já ir pisando, né? Você precisa saber qual foi o procedimento cirúrgico que esse paciente foi submetido, tá? Qual foi a cirurgia feita? Foi uma reconstrução isolada de LCA? Foi uma reconstrução de LCA mais meniscectomia? Foi uma reconstrução de LCA mais sutura de menisco? Foi uma reconstrução de LCA mais LCP? Foi uma lesão multiligamentar? Foi uma prótese de joelho? Foi um LCP mais canto? Então a gente precisa saber identificar, só de olhar a cicatriz que está no joelho do paciente, qual foi a cirurgia. Entendeu? Qual foi a cirurgia? Porque a partir disso você vai saber. E se você tiver contato com o cirurgião que fez a cirurgia dessa paciente, melhor ainda. Porque você vai entrar em contato, você vai se apresentar, você vai buscar entender como é que foi o procedimento cirúrgico dessa paciente, você vai buscar entender qual foi, né, a técnica utilizada, se ocorreu tudo bem, se teve alguma intercorrência, enfim. Então, essa questão da descarga de peso, primeiramente, parte da questão do procedimento cirúrgico. Qual foi o procedimento cirúrgico, né, realizado nesse paciente? Tá? E após isso,
você vai elencar, será que esse paciente pode ou não descarregar peso? Então, geralmente, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Em relação à sutura de menisco, né? Que é a cirurgia bam aí, quando a gente fala em descarga de peso. A cirurgia mais comentada, vamos dizer assim. O paciente que é submetido a uma sutura de menisco, né? A gente sabe muito bem que esse paciente não pode descarregar peso até a 4ª semana. Ponto. Isso aí é o que os estudos científicos mostram, o que os protocolos nos mostram, enfim. Porém, a gente precisa, né? E vou compartilhar um caso clínico que aconteceu aqui na nossa clínica há um tempo atrás. A gente precisa buscar informação com o cirurgião. Então, se você tem essa possibilidade, é claro que nem todo mundo tem essa possibilidade de entrar em contato com o cirurgião, que às vezes o paciente opera em outra cidade, em hospital público, então o médico não disponibiliza o contato, enfim. Mas se você tem a possibilidade de entrar em contato com o médico cirurgião, o que é interessante? Você entrar em contato, expor a sua avaliação frente ao caso e perguntar ao médico cirurgião como foi a cirurgia, o que é que ele indica, qual a recomendação dele em relação à descarga de peso. Por quê? Quando a gente fala em sutura de menisco, quem tem que dizer a hora de descarregar peso e de dobrar o joelho é o dono do ponto. Nesse caso é o médico cirurgião. Quem deu o ponto foi ele viu lá se ficou firme e tudo mais. A gente tem o conhecimento prévio, óbvio. A gente sabe que o paciente que foi submetido à sutura, ele não pode dobrar o joelho mais que 90 graus até a 4ª semana e ele não pode descarregar peso até a 4ª semana. Porém, existem alguns casos em que isso não anda dessa forma, né? Vamos dizer assim. Aqui na clínica, chegou um paciente há um tempo atrás que ele foi submetido à reconstrução de ligamento cruzado anterior, enxerto de flexores e uma sutura de menisco lateral no corno posterior do menisco lateral. E aí o médico mandou o relatório, eu já orientei o meu paciente, quando ele foi para a cirurgia, em relação ao posicionamento, orientei ele a solicitar ao médico o relatório para trazer para mim, né? Isso é uma coisa que é prática nossa aqui da clínica. Eu oriento o paciente para falar com o médico. Na grande maioria das vezes o médico manda, mas pode não mandar devido à correria e tal. Então eu peço ao paciente para lembrar o médico, né? E ele mandar esse relatório, relatando como foi a cirurgia, qual foi o material utilizado, qual foi o tipo de síntese, tudo descrito, tá? Isso é uma prática nossa aqui da clínica. E aí, esse paciente realizou uma reconstrução do LCA e uma sutura no corno posterior do menisco lateral. Entrei em contato com o médico, expus toda a questão da avaliação, expus a questão do conhecimento prévio que a gente já tem em relação à descarga de peso, a ganho de amplitude de movimento, e ele me respondeu da seguinte forma: Luiz, em relação à sutura no corno posterior do menisco lateral, pode ficar tranquilo, foi uma lesão bem pequena, o ponto ficou bem firme e como não é uma área de carga, você pode tratar esse paciente somente visando o LCA, ponto. Palavra do médico que deu o ponto, que fez todo o procedimento cirúrgico, ou seja, nos autorizou a tratar esse paciente que realizou uma sutura de menisco no corno posterior do menisco lateral, que não é uma área de carga. Ele orientou, né? Ele falou que estava liberado descarga de peso e ganho de flexão sem nenhuma restrição. Ponto. Acabou. Nesse caso, a gente segue a orientação do colega cirurgião, tá? Então, questão de sutura de menisco, a gente deve, sempre que possível, entrar em contato com o médico para que a gente possa estar trocando esse feedback e não atrasando a reabilitação do paciente. Porque assim, se eu não tivesse entrado em contato com o cirurgião, eu iria segurar a questão da flexão e da descarga de peso. Eu não iria dobrar o joelho desse paciente, porque ele realizou sutura.
Mas como o médico, ele liberou, falou que foi uma lesão bem pequena, não é zona de carga, né? E o ponto ficou muito firme, que eu poderia tratar somente visando o ligamento cruzado anterior. Olha só o tempo que eu ganhei. Com 4 semanas o paciente já estava super bem. Já estava sem muleta, iniciando aí a cadeia aberta e tudo mais, tá? Então, a gente tem que ter esse feeling para que a reabilitação dos nossos pacientes não seja atrasada por uma questão como essa, tá? Show de bola! Um outro ponto, né? Que esse aí é algo bem interessante e que quase ninguém fala. Né? Quase ninguém conta aí na faculdade. Eu tive acesso a essa informação somente numa imersão que eu fui fazer lá em Londrina, né, com meu mentor aí, Felipe Fumê, né, que hoje virou um grande amigo, parceiro, né, grande amigo aí da fisioterapia, tá? Que é a questão do hematoma. Pós-operatório de ligamento cruzado anterior, o paciente aparece com hematoma gigantesco na região posterior. Isso se leva, né, quando a gente fala em hematoma, é aquele roxo, tá, pessoal? Aquela questão, aquele aspecto roxo que fica ali atrás da perna do paciente. Aquilo ali é algo normal. Por quê? Em pacientes que foram submetidos a uma reconstrução de ligamento cruzado anterior e o enxerto foi retirado da região dos flexores, da região posterior da coxa, né? Quando o médico ele retira aquele enxerto do tendão, vem músculo junto, tá? Vem tecido muscular junto com o tendão. Tanto que ele faz a limpeza tal para tirar o tecido muscular e vem muito tecido muscular junto. Então a gente costuma falar que é basicamente, deixa eu chegar para cá, cada luz. É basicamente uma lesão muscular grau 3, tá? É uma lesão muscular grau 3, então por isso que gera esse hematoma. Tá? Devido à retirada do enxerto que consequentemente vem tecido muscular junto. Então o paciente vê aquilo ali e já fica assustado. Então o que é indicado, o que é importante? A gente já se adiantar, explicar para o paciente que isso pode acontecer, que isso é normal, né? A gente tem aqui no nosso celular fotos, vídeos, onde a gente mostra para o paciente, né, explica para o paciente, mostra lá o videozinho do enxerto com tecido muscular, explica a ele da onde é retirado o enxerto, por que tem esse hematoma e que é algo normal e que o próprio corpo vai tratar de reabsorver. Então, a partir do momento que você se adianta nisso aí, um belo dia, quando o seu paciente acordar e ter um hematoma gigantesco lá na perna dele, ele não vai se assustar, ele não vai entrar em pânico. Ele não vai precisar correr para o hospital. Por quê? O meu fisioterapeuta já me explicou que isso é normal. Ele já me explicou que isso aí é do processo, que isso poderia acontecer. Temos uma pergunta aqui do Léo. Isso também vai causar um enfraquecimento nos isquiotibiais, correto? Correto, Léo. Perfeito. Por quê? A partir do momento que você a partir do momento que o cirurgião ele retira o enxerto do tendão dos flexores e consequentemente vem, né, tecido muscular junto àquele tendão, a gente tem um déficit, né, na força contrátil da musculatura dos isquiotibiais, na musculatura posterior da coxa, que isso aí a gente vai recuperar conforme o passar das semanas, conforme for chegar, né, na fase que a gente vai poder estimular, né, de forma efetiva, de forma isométrica, isotônica, a musculatura posterior. Só que sim, né, gera sim um enfraquecimento, um déficit de força muscular nos posteriores, nos isquiotibiais. Perfeito? E aí, pessoal, a partir do momento que você se adianta, que você já explica, que você já mostra, que você já fala para o seu paciente, ele fica muito mais tranquilo. Aí ele vai te mandar uma foto do hematoma e tudo mais. Entendeu? E a gente não precisa se desesperar. Aquilo ali é algo que o próprio corpo reabsorve. Entendeu? O próprio corpo vai tratar de reabsorver aquilo ali. É tranquilo. Entendeu? Porém, isso não é
Hoje até que sim, porque com a rede social tudo ficou mais fácil. Mas na minha época de faculdade não tinha essa de Instagram não. O Instagram estava começando, não tinha essa disseminação de informação, tá? Na minha época de faculdade só tinha 2 caminhos. Ou você fazia curso para descobrir essas coisas, fazia curso aí com as referências em São Paulo, ou você ia para congresso. Eu ia muito para congresso, e aí você tinha acesso a isso aí, entendeu? Mas assim, em livro, dificilmente você acha isso, né? Livros têm um conhecimento já muito ultrapassado, alguns, né? Só que hoje a gente tem um Instagram. Essa plataforma aqui, a gente tem diversos colegas que postam conteúdo sério, embasado, com muita informação produtiva, que você pode aprender. Você pode ler aquele post, pegar a referência, ler o estudo científico, entender a parte clínica, a parte prática e aplicar aquilo e aprender aquilo e ter aquilo como conhecimento. Então, o Instagram atualmente é uma grande plataforma de aprendizado, tá? Então, quem já percebeu isso aprende muito pelo Instagram. Eu, sinceramente, aprendo muita coisa pelo Instagram. Muita coisa mesmo, acompanhando perfis de colegas, de profissionais referências, profissionais sérios, profissionais que disseminam informação correta, tá? Então, a gente aprende muita coisa mesmo. Então, vamos se atentar. Então, essa questão do hematoma, algo normal que a gente precisa orientar os nossos pacientes e tranquilizá-los para que a coisa possa fluir com mais calma, tá? E o último ponto, né, que não te contaram sobre a questão do pós-operatório do ligamento do ligamento cruzado anterior, o quê? Do joelho, pós-operatório geral do joelho. Não vamos nos ater somente a LCA. Falando do pós-operatório geral do joelho, a questão da reabilitação ativa. Então, antigamente, muito se acreditava que o paciente não pode fazer exercício logo na primeira semana. O paciente tem que ficar deitado com a almofadinha embaixo, sem fazer nada, né? E tem que ficar só no TENS, ultrassom, gelo e infravermelho, né? Antigamente era assim, infelizmente, né? Poucos centros já colocavam o paciente para fazer exercício, às vezes colocavam, mas sem critério de evolução e tudo mais. Então, o que é que a gente tem que ter em mente, pessoal? Atualmente, né, as evidências científicas nos mostram o quê? O paciente ele precisa ganhar ativação do quadríceps logo de cara. A gente precisa estimular o quadríceps. Então, a gente pode usar a questão da eletroestimulação conjugado com exercícios e tudo mais. E a partir do momento que as semanas vão passando, os objetivos dessa semana sendo cumpridos, a gente vai ganhando fôlego para evoluir com esse paciente. Ou seja, a partir do momento que o paciente chega na 4ª semana, é um paciente que está com o processo inflamatório controlado, não tem dor, não tem edema, é um paciente que está sem muleta, está com boa ativação de quadríceps, extensão zerada, flexão zerada. Na 4ª semana, vamos iniciar a cadeia cinética aberta no pós-operatório do LCA, na angulação de proteção, tá? Mas se o paciente chega na 4ª semana, ele não tem esses pontos, vamos rever esses pontos, vamos ganhar esses pontos para que a gente possa, na 5ª, na 6ª, na 7ª semana, entrar na cadeia aberta com esse paciente. Então perceba que não existe receita de bolo, tá? Não existe essa de receita de bolo. Você precisa entender o que esse paciente pode ou não fazer naquela semana, ver se os objetivos das semanas passadas foram cumpridos. Sendo cumpridos, o paciente está liberado, ele já pode fazer uma cadeia aberta. Então a gente precisa ter critério. Então quando a gente fala em reabilitação no pós-operatório de joelho, é critério o tempo todo. É critério para
tirar muleta, é critério para descarga de peso, é critério para exercício, para ganho de flexão, enfim, é critério para tudo, tudo, tá? É critério para andar de moto, é critério para dirigir, se o carro, se o paciente operou a perna esquerda, se o carro do paciente é manual, tem que ter critério para ele pisar na embreagem, quando é que pode pisar? Tudo isso tem critério. Então não é somente, libera, vai fazendo aí, vê se dá certo. Isso não existe mais, pessoal. Isso não existe, isso é coisa do passado. A fisioterapia moderna hoje tem critério para tudo. Então, por exemplo, a maioria dos nossos pacientes que tem, que realizaram cirurgia na perna esquerda, dirigem carros automáticos. Aqui na clínica a gente está com 3 pacientes que operaram a perna esquerda e os 3, um não dirige e os outros 2 têm carro automático. Então, esses caras, eles na primeira semana já estavam dirigindo, porque a perna esquerda, que é a perna operada, não usava para nada, entendeu? Então, se ele consegue se manter naquela posição ali, tá tranquilo. Agora, se o carro do cara é manual e ele operou a perna esquerda, aí, meu amigo, existem critérios para liberar esse paciente para pisar na embreagem. Isso vai ser tema de uma outra aula, tá? A gente vai trazer esse tema aí interessante sobre critérios da exposição do tratamento do paciente pós-operal de joelho, tá? Então, qual foi a ideia dessa live aula de hoje? É a gente falar um pouquinho sobre alguns aspectos, que não são mencionados, que não te contaram sobre pós-operatório de joelho, tá? Lembrando que essa live vai ficar salva. E agora a gente vem aqui com a novidade. Deixa eu só colocar aqui na tela. Só um minutinho. Deixa eu só achar aqui. Isso. É o nosso webinário, totalmente online, totalmente gratuito, que acontecerá no dia 4, nessa quinta-feira, às 8h30 da noite, onde eu vou te ensinar 3 pilares fundamentais para que você possa se tornar uma referência em reabilitação de joelho aí na sua cidade, para que você possa ser visto como uma pessoa capacitada para reabilitar pacientes com dores no joelho, disfunções no joelho, pacientes pós-operados de joelho, tá? Então eu vou te dar 3 pilares que eu sigo desde a época que eu saí da faculdade até hoje aqui na minha clínica, esses 3 pilares que eu sigo religiosamente e que vem me dando aí a possibilidade de ajudar mais e mais pessoas, mais e mais pacientes a terem uma vida aí sem dor, terem uma qualidade de vida restaurada, tá? Então, na quinta-feira, às 8h30, tudo bem? A gente vai estar ao vivo, lembrando que para você participar, você tem que se cadastrar, tá? Então, terminou aqui a live, vai lá na minha bio, tá? O link tá no History também, eu vou estar postando agora no History de novo, mas o link tá lá na bio, clica lá, tá? Coloca o seu melhor e-mail, que a minha equipe vai estar entrando em contato com você entre amanhã, e quarta-feira. Amanhã a nossa equipe já vai estar entrando em contato. Não é isso mesmo? Amanhã, Pronto. Amanhã a nossa equipe já vai estar entrando em contato com você, te dando todas as informações, passando todas as informações frente a esse webinário, que é totalmente gratuito, pessoal. Então você pode assistir aí da onde você estiver, malhando, fazendo sua esteira, caminhada, voltando do trabalho, jantando, deitado no sofá. Você pode acompanhar, aprender esses 3 pilares que eu utilizo aqui na minha clínica e eu utilizei desde a época de iniciante, de recém-formado, melhor dizendo. Sempre iniciei, então de 5 anos para cá que eu venho realizando esses 3 pilares, tá? E que graças a Deus deu muito certo, vem dando muito certo, e eu estou ajudando muitas pessoas, inclusive pessoas de fora da minha cidade, que vêm para a minha clínica realizar o processo de reabilitação, tá? Devido a esse posicionamento que a gente tem
com base nesses 3 pilares. Então, se você é estudante de fisioterapia, fisioterapeuta recém-formado, já tem um tempinho de formado e quer aprender a como alavancar os seus resultados na reabilitação de joelho, clica lá no link da bio, no Instagram vai ter também o link, manda seu e-mail que a nossa equipe vai estar entrando em contato com você. Tudo bem? Grande abraço e aguardo todos vocês na quinta-feira às 8h30 no YouTube. Tudo bem? Grande abraço, boa noite.